Dicaios, roupas masculinas e femininas, calças, camisas, bermudas, tudo pensando em você. A melhor opção que você tem, Dicaios Jeans. Nas redes sociais, @usedicaios. Vamos pro vídeo. Ele nasceu no dia 23 de outubro de 1983 em Fortaleza, no estado do Ceará. Ele é diretor das categorias de base e futebol feminino do Fortaleza Esporte Clube. Nosso maestro de hoje, Irlando Gomes. Fala, campeão, satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Satisfação é minha, agradeço a oportunidade de vir aqui, né, falar um pouco da base do Fortaleza, do futebol feminino, né, de toda essa trajetória aí ao longo desses 4 anos e meio aí. E vamos aí para esse bate-papo legal. Show de bola, cara. Vamos entender primeiramente a tua história com o Fortaleza. Já torcia Fortaleza? Enfim, como foi a tua aproximação com o Tricolor de Aço? Antes de se tornar coordenador, coisa do tipo. Torcedor do Fortaleza sempre fui, né? Costumo dizer que o torcedor do Fortaleza vem do berço, né? Uhum. Apesar de vir de uma família que não tricolor, né? Mas me apaixonei pelas cores do clube, comecei a acompanhar desde de criança, adolescente. Fiz parte da torcida organizada do Fortaleza, né? Tive uma aproximação com eles, os caminhos foram me levando ali. E no ano de 2017 fui convidado para ser conselheiro do clube, no qual também comecei a ajudar o clube no transporte, né? Achei que naquele momento tão difícil ali, que a gente vinha daquela... 2017? 2017. Uhum. Então a gente vinha naquele caminho difícil ali de Série C, eu achei que poderia fazer algo a mais e me propus a ajudar com o transporte. Era a maneira que eu tinha, né? Ter uma empresa de transporte de passageiros. E ali eu me aproximei mais do clube, comecei a ter contato mais entre diretoria, as pessoas que faziam parte no dia a dia do clube. E em 2021 veio o convite para assumir a categoria de base, né? E a gente iniciou esse projeto lá em 2021 no CT Ribamar Bezerra, no qual depois eu passei a ser responsável, um ano depois eu passei a ser responsável também pelo futebol feminino. A gente integrou o futebol feminino à base do Fortaleza, ao CT Ribamar Bezerra, e a gente vem nesse trabalho aí ao longo desses 4 anos e meio aí. Chegou em 21 no Fortaleza como coordenador, diretor de base, né? Diretor de base. 17 já estava como torcedor, conselheiro e contribuinte de alguma forma, mas agora aí 21 assume. Como foi essa transição, cara, de torcedor empresário para assumir uma categoria dentro do clube de fato? Foi uma conversa, assim, foi aos poucos, né? Começou a surgir o convite, a gente foi conversando. Eu já conhecia, né, nesse período de 2021, eu já tinha acesso a muitas pessoas dentro do clube, no qual eu já vivenciava de uma certa forma o dia a dia, os bastidores, né? Já tinha uma aproximação e acabou que quando surgiu o convite eu já estava ali mais próximo, já entendia mais ou menos como é que funcionava. Tinha pessoas lá também de muita confiança que tinham chegado na base, né? Tive o prazer de trabalhar com pessoas que tinham já o conhecimento do futebol, no qual eu não tinha, né? Uhum. Que eu aprendi muito. Entre elas está o Marcelo, claro. Um cara que sempre me deu a carta branca, me deu os conselhos certos, né? Que me direcionou para o caminho. E a gente acabou que eu aceitei o convite e estamos aí. Acho que está dando certo. Cara, eu vi alguns programas que foram lançados em relação à base, por exemplo, formação de líderes e tal. Fala pra gente também alguns desses programas, como é que funciona, qual é a expectativa do clube em relação a programas como esses? Assim, dentro da base do Fortaleza, primeiro a gente pode dividir em etapas ao longo desses 4 anos e meio, né? Quando a gente chegou, realmente foi um trabalho para construir, né, uma estrutura mínima para que a gente pudesse ter a capacidade de ser competitivo ao nível do Fortaleza, né? O tamanho do Fortaleza. Então, era um desafio muito grande, porque o Fortaleza teve uma seção esportiva, né, um sucesso esportivo meteórico. Verdade. Então, a gente saiu de uma Série C, bateu numa Série B e já foi para uma Série campeão. A. Exatamente. Então, já foi bater numa Série A, chegou numa Série A já competindo bem, fazendo boas campanhas. Aí, Sul-Americana, Libertadores, essa história que todo mundo já conhece.
Só que nesse momento que eu chego, o Fortaleza precisava dar uma resposta também na base. Só que, por outro lado, todo o recurso no qual o clube conseguia capitalizar, ele ia direcionado ao futebol profissional. Então, foi um trabalho bem árduo, né, para você conseguir montar uma estrutura para que você conseguisse atrair bons profissionais, para que você conseguisse executar o plano. Então, num primeiro momento, a gente estruturou, né, para a gente se tornar atraente para o mercado. E aí veio também um outro desafio bem grande. No ano em que eu chego, faltava 3 meses, quando eu chego no Fortaleza, faltava 3 meses para a gente estrear no Campeonato Brasileiro Sub-20 e Sub-17. Então era uma competição nível nacional, no qual o Fortaleza nunca tinha disputado. Caramba. E que a gente ia fazer parte dessa competição. Então, e aí a gente começa a estruturar, trazer os profissionais para se integrar. E a gente entende num segundo momento em que a gente precisa formar e capacitar cada vez mais profissionais da terra, né? Os profissionais que aqui estão. Então, a gente tem uma filosofia de trabalho hoje no CT Ribamar Bezerra que a gente sempre olha para baixo para depois olhar para a área externa. Então, eu sempre estou olhando para o meu interno lá, em toda demanda que surge, seja ela comissão técnica, profissional, atleta, em qualquer situação, a gente sempre procura buscar a solução dentro de casa. E a gente trazer sempre para a ponta lá do projeto, para que ele também faça o mesmo caminho até chegar em cima e conseguir dar o resultado que a gente quer. Com isso, você consegue ter o resultado esportivo, a motivação está sempre perando dentro do CT Ribamar Bezerra, e você tem um plano de carreira ali, você consegue gerir esse plano de carreira dos profissionais que lá estão. Tem o nome desse programa, não? A gente tem a gente tem alguns projetos que se integram e levam... Eu tinha visto recentemente sobre a academia, alguma coisa assim, academia de talentos, ou treinadores de talentos lá, e alguma coisa nesse sentido, né? A gente tem um projeto que foi desenvolvido também pelo profissional, que é o Arthur Lídio, né? Pelo administrativo, nosso diretor administrativo, que é o líderes, né? Que é formação de líderes. Então, assim, por exemplo, o Erison Matias, que hoje é o nosso executivo, nosso gerente da base, ele faz parte desse projeto, ele é fruto desse projeto, né? Nossa. No qual, quando a gente precisou de um executivo para a base, de um gerente, a gente foi buscar ele, que tinha uma história já, um know-how no futebol e uma história dentro do clube, principalmente dentro do Fortaleza, e a gente acendeu ele para essa posição. Show de bola, show de bola. Cara, então assim, de fato funciona na prática, né? Não é simplesmente um programa para dizer que tem, mas não, funciona. Você já provou que tem atleta, que tem profissionais que estão sendo alçados a posições a partir desse projeto. Mas fala pra gente também de profissionais que atuaram pelo clube como atletas de futebol e que hoje exercem funções na base do Tricolor de Aço. Pois hoje a gente tem o Erandi, né? Que é um ídolo do clube, né, no futebol profissional, que hoje é o treinador do futebol profissional do feminino. A gente tem o Igor, que ele acaba que sendo o auxiliar do Erandi, mas ele também é o cara responsável de alimentar o futebol profissional feminino, porque ele cuida da base, ele tem um olhar mais clínico, né? Isso é o que ele tem de melhor. Ele tanto é um bom treinador na beira do campo, mas ele consegue captar bem esse atleta, consegue enxergar aquela atleta que tem potencial. Várias atletas que passaram pela mão do Igor, chegou no clube hoje, consegue dar resultado e são convocados para a seleção e estão aí no Brasil, rodando no futebol. Então, assim, tem eles dois no futebol feminino. Aí eu tenho o Rinaldo, né, que também é um cara que evoluiu bastante desde o início desse projeto, porque é um cara que conseguiu estar se formando, conseguiu se capacitar cada vez mais. É um cara hoje que tem a visão ali da beira do campo, né? Deixou de ter aquela visão de quando estava dentro do campo para ter um olhar mais técnico, né? Tem o Clodoaldo também. O Clodoaldo vem também nessa trajetória.
de se capacitar, de ter um entendimento e também passar o exemplo que adquiriram, né, a experiência que adquiriram dentro de campo. Então, tem essas referências hoje no futebol, como a gente tem no profissional, que tem lá, né, a gente olha para a beira do campo, vê um Bosco, né, vê o próprio Marcelo Boeck. Então, eu acho que é uma cultura do clube que também se enraizou na base. É muito legal. A gente sempre defende aqui que o ex-atleta deve estar no clube, exercendo alguma função e tal, mas também a gente defende que precisa a capacitação. Não é porque foi atleta, não é porque tem identificação com o clube. Não, você tem que se preparar, tem que estudar, tem que... Como você falou, Rinaldo tem evoluído, Clodoaldo nesse mesmo processo, né? Aí eu cito sempre um amigo, parceiro nosso, que é o Bechara. Ele se preparou para ser um comentarista, um cronista. Ele não foi porque ele era ex-atleta simplesmente. Talvez no primeiro momento sim, mas depois ele exerceu e buscou, claro, essa capacitação. Muito legal, cara. Fala pra gente a estrutura hoje da base, os núcleos, onde é que eles treinam e as categorias, sub-13, quais são exatamente que o Fortaleza tem hoje? A gente a gente inicia pelo futsal, né? Certo. O futsal, a gente tem uma diretoria no qual é muito integrada, que é o esporte olímpico, na qual é o Paulo César, né, o grande PC, que a gente tem essa integração do futsal a partir ali do sub-7, sub-8, sub-9, com o CT Ribamar Bezerra, que é a parte de campo. Então, a partir ali do sub-9, sub-10, sub-11, a gente já começa a fazer a transição entre futsal e campo, né? A partir daí, então, para frente, a gente dá prioridade total ao campo. A gente começa a dar prioridade ao campo. A gente não exclui 100% o futsal do trabalho do atleta, mas a gente começa a dar prioridade para o campo em si. Grande maioria desses profissionais que trabalham no futsal do Fortaleza, eles também fazem parte do CT Ribamar Bezerra. Certo. De uma certa forma. Eles são treinadores do futsal, mas são auxiliar no campo. Então, ele acompanha o atleta nas duas modalidades. Isso a gente enxergou também, muito que legal. É muito importante. E aí vem as categorias que aí começam, vamos dizer assim, o nível começa a subir em termos de competitividade, né? Aí vem o 13, aí vem o 15, o 17, que já entra um campeonato brasileiro, e o sub-20. Porém, a gente vem, desde o ano passado, desde o ano de 2024, a gente vem formando categorias entre uma e outra. Por exemplo, quando a gente forma o sub-15, a gente tem também algumas competições que a gente já não bota o sub-17, mas a gente bota o sub-16. A gente começa a competir com a categoria a menos. A gente já não tem... A gente tem o sub-17, tem o sub-20, mas tem um sub-18. Porque essa sub-18 a gente entende que o atleta que saiu da sub-17 ainda não tem espaço na sub-20, mas a gente não quer, a gente acredita no potencial do atleta, então a gente prepara ele melhor na sub-20, na sub-18, para que ele possa ascender na sub-20 com uma perspectiva maior, com um grau de competitividade maior. Também tem a situação a quantidade de competições, né? Sim. Como o Fortaleza começou a viajar para competir fora, muitas competições externas, que é importante para o atleta, né? Ter esse embate, também ver outros cenários, né? Outro nível de competição. A gente intercala, por exemplo, no caso da Sub-20, qual competição o Sub-20 vai e qual a competição que a Sub-20 deveria ir, a gente vai mandar a Sub-18 ou até mesmo a Sub-17. Depende muito do calendário e do grau. Teve uma Copa agora, a Copa Atlântico, que era Sub-19, a gente mandou a Sub-16 e a gente conseguiu uma classificação, passou na segunda fase e foi eliminado na terceira. Então, assim, isso mostra que esses meninos eles estão entendendo, tanto a comissão como os atletas estão entendendo o porquê disso, né? O projeto está dando certo, então eles vão chegar muito mais preparados no Sub-17 do que se eles estivessem competindo só na Sub-15 ou não estivesse jogando na Sub-17 pela questão de ser o primeiro ano deles naquela categoria. Cara, isso me responde muita coisa, tá? Porque eu sou um dos que
tenho questionado, por exemplo, Fortaleza tem. E, claro, as competições oficiais são essas, né? Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20. E eu sou um dos que questiono por que, e aí a gente vai entrar nessa pauta agora, por que Fred Guedes no Fortaleza? E aí, quando eu vejo o site oficial do clube, ele chega para assumir a Sub-18. Só que Sub-18 não tem competições. Então, com a sua fala agora, responde muita coisa, tá? Então, não tem competições Sub-18, mas em algumas competições Sub-20 eu coloco o 18 e talvez esse processo seja melhor feito, né? Ou seja, os atletas são melhores formados até chegar o Sub-20. Eu sou um dos que questiono, levanto, poxa, por que isso, né? Para que isso e tal? A minha pergunta, com base já na sua primeira resposta, é: Fred Guedes chega para o Tricolor de Aço como uma oportunidade de visibilidade, como foi para muitos cronistas, por exemplo, Rogério Ceni chegando aqui, ele veio porque tem nome e vai dar visibilidade ao Fortaleza. E, de fato, isso aconteceu. Eu me lembro que na apresentação do Rogério Ceni, nós tivemos 30 minutos na Fox Sport, na Sport TV e na ESPN. 30 minutos. Aí quer dizer, em tese, o argumento de muitos cronistas se consolidou. Ceni só vem pela visibilidade e o marketing, por assim dizer. Fred Guedes vem porque o Fortaleza aposta realmente, sabe que tem potencial para conduzir a base do Fortaleza de alguma forma, em alguma categoria, ou vem por conta dessa possível visibilidade e crescimento de holofotes sobre o Tricolor de Aço? Boa pergunta. Assim, importante frisar, por exemplo, na questão do Ceni, né? Embora que toda a crônica falasse que ele estava vindo por uma questão de marketing, depois ele demonstrou o resultado esportivo. Provou totalmente. Provou e deixou um legado aí para o clube, né? Total. Então, verdade. assim, fez parte da história de toda essa construção e é inegável que ele trouxe, ele carregou o Fortaleza junto com, claro, com toda a administração, atleta, todo mundo que está lá, toda a diretoria, para um outro patamar. O projeto Fred... O Fred, para começar, é uma oportunidade de mercado, tá? É aquela história de você juntar a fome com a vontade de comer. Uhum. O Fred, ele estava se capacitando, está se capacitando, continua se capacitando. É um cara que, como atleta, é inquestionável, né? O que ele fez dentro de campo. A questão da visibilidade também é inquestionável, mas ele, acima de tudo, ele se enquadrou dentro do projeto CT Ribamar Bezerra, né? Ele teve a humildade de chegar para conversar, em toda a negociação, toda a conversa que teve, se adequar num patamar financeiro, porque ele deixou bem claro que ele não está vindo para cá para ganhar dinheiro, porque ele não precisaria. Por exemplo, se ele quisesse estar no Fluminense ou arrumar um clube lá na Inglaterra, ou Portugal, na Europa, onde ele está morando, onde estava residindo, ele estaria por lá. Então, eu vi no olho dele, né? Eu vi o olho dele brilhar, eu vi a vontade, a fome dele de vir para o CT e ajudar a trabalhar. Então, ele chega para essa categoria sub-18, se enquadrando, né, num projeto que lá existe, com todos os profissionais. Claro que existe esse Fred desse tamanho e tal, esse cara deve ser caro para caramba. Mas quando ele chegou, acho que isso caiu por terra, porque quando ele começou a conviver com o pessoal do CT, que a gente fez uma reunião para conversar todo mundo, acho que a humildade dele, acho que mais do que você falar, as suas atitudes falam por você, né? Falam melhor, te apresentam melhor. Então, assim, é um projeto, é uma oportunidade de mercado. Eu acho que o comparativo faz jus, né, com o que aconteceu no profissional, a questão do Ceni, mas com a responsabilidade muito menor. A gente não quer colocar essa responsabilidade em cima dele, porque ele está chegando realmente para trabalhar uma categoria. E é um projeto que ele aceitou e se colocou à disposição do Fortaleza. Por quê? Porque ele entende que o Fortaleza é organizado ao ponto de potencializar a carreira dele para que ele possa seguir a carreira dele futuramente. E ele, enquanto ele estiver aqui, a gente enxerga, a gente do Fortaleza, que ele pode enxergar e trazer resultado esportivo
né? E trazer resultado esportivo para a gente, que é o que a gente trabalha e busca todo dia na formação. Voltando ao Ceni rapidinho, né? O Ceni foi muito importante para o Fortaleza, como você falou. Agora, de fato, foi uma via de mão dupla, né? O Fortaleza foi excepcional para o Rogério Ceni, foi muito importante para o Rogério Ceni, até para que ele pudesse exercer essa gestão que até então ele tentou lá no São Paulo, não havia conseguido e tal. Aqui ele conseguiu ser o gestor de fato, claro, com a bênção, né? com o aval do Marcelo Paes. Mas aí, de fato, foi uma troca de experiências, né? Fortaleza precisava de algumas coisas, o Ceni precisava de outras coisas e encaixou, tanto que foi um sucesso realmente. Aí eu concordo contigo. Esse novo momento estrutural do Fortaleza passa diretamente pela pessoa do Rogério Ceni e também dentro de campo também, né? Acho que ele tem muito do Rogério Ceni nesse sucesso do Fortaleza. E eu concordo 200% com o que você acabou de falar. Eu acho que o Fortaleza fez muito bem ao Ceni e o Ceni fez muito bem ao Fortaleza. Foi uma troca, né? Foi um casamento que deu certo e cada qual seguiu sua vida depois. E eu acredito que no caso do Fred, é mais ou menos, guardado a medida de proporções, é a mesma coisa. Eu acho que o trabalho esse trabalho que o Fortaleza vem fazendo na base, acredito que não tem despertado o interesse, né, do eixo sul, do Brasil todo à toa, né? Competição brasileira, quando a gente entrava só para brigar ali, para não ficar em último, a verdade é essa, o primeiro, o segundo ano, a gente já começou a chegar nas quartas, começou a bater de frente. Pra vocês terem ideia, o Flamengo aí, que é campeão Libertadores, Mundial, o Flamengo está com 3 anos que não consegue ganhar da gente no Sub-20. Então, assim, tanto em casa como lá no Rio, a gente... Então, isso mostra o tamanho do trabalho e é natural que esses profissionais voltem o olhar para o Fortaleza e a gente tem que saber ser inteligente da melhor maneira possível para que a gente consiga aproveitar também esse interesse externo que aparece. Claro, sempre não deixando de valorizar quem a gente tem em casa, quem construiu isso, mas quem chega para somar e agregar é sempre bem-vindo. Legal. Cara, em alguns clubes da Europa, clubes tradicionais e tal, existe uma estrutura, uma metodologia na base até o profissional, né? A gente até falava há alguns anos aí sobre o Barcelona, que tem essa estrutura que se repete na base até o profissional. O atleta, quando chega no profissional, já sabe como é que o time funciona e tal. No Fortaleza tem isso também? Como é que funciona a metodologia do Fortaleza hoje? Com certeza. A gente tem o ID Leão, né? Que foi uma metodologia desenvolvida no início desse projeto e conversando com ídolos do clube, tipo Clodoaldo, que já estava lá, Rinaldo, como que a torcida gosta que o atleta se comporte dentro de campo. E a gente sempre respeitando o treinador que está no clube, no profissional, o que ele gosta de fazer, quais as variações que ele gosta de implementar no jogo e a característica de cada posição que ele gosta de potencializar. Então a gente tem uma ajuda muito grande, porque o Léo Porto hoje, ele tanto é auxiliar no profissional, como ele é o treinador do Sub-20. Então ele vive o profissional no treinamento no dia a dia e consegue implementar embaixo o que ele vê em cima, né? Além de ser um cara excepcional, inteligente, competentíssimo, né? Uma grande pessoa, tem nos ajudado muito nessa transição. E essa formação de profissionais, o Léo ele não é só treinador do Sub-20 nem auxiliar do profissional, só auxiliar do profissional. Ele também é o espelho de todas as categorias de baixo. Ele também dá conselho, ele também intervém também na parte técnica, no dia a dia de treinamento. Ele também, a gente tem essas reuniões periódicas no qual ele introduz também e dá a opinião dele. E o resultado mais claro sobre isso na prática, Gustavo Mancha, Luca Prior, Kevin Andrade, Cauã, né? São atletas que chegaram e estavam prontos para jogar. Se você pegar o contexto em que o Gustavo entrou no jogo, total. Todo mundo se quebra, ele precisa entrar num jogo de Libertadores e entra e veste a camisa e toma de conta, porque aquilo foi trabalhado lá embaixo. O Gustavo, eu escutei muito na sessão do Gustavo que o Gustavo foi formado no Palmeiras.
O Gustavo foi formado no Palmeiras. O Gustavo fez base no Palmeiras. Não. O Gustavo ele era o quinto ou o sexto na posição dele no Palmeiras. A gente chegou o potencial no atleta, começou uma conversa para trazer com o João Paulo lá no Palmeiras. Quando a gente trouxe o Gustavo, ele estava destreinado. Fazia muito tempo que ele não tinha minutagem, fazia muito tempo que ele não jogava, porque lá ele não tinha espaço no Palmeiras. De uma certa forma, abalado psicologicamente, entendeu? Desmotivado, e a gente conseguiu entregar para ele. Aí vem essa questão da troca, né? A gente viu o potencial nele, a gente entregou para ele tudo que ele precisava de momento, né? O Fortaleza entregou para ele tudo que ele precisava para potencializar o talento dele, que ele tinha talento, para que ele conseguisse chegar. E ele chegou, deu conta do resultado, deu resultado esportivo e financeiro para o clube. Então, esse é sempre o trabalho que a gente... Da mesma forma que eu tenho atletas que estão no Fortaleza desde os 11 anos de idade e chegam no Sub-20 para jogar, por exemplo, tem um exemplo do Landes agora que foi vendido para Portugal sem dar um chute no profissional. Então, o Landes, ele está no Fortaleza desde criança, né? Pode-se dizer assim... E ele fez passou por categoria sempre subindo, uma categoria acima da idade dele, sempre jogando no acima. A gente acreditava que ele tinha o potencial para chegar no profissional do Fortaleza, mas o mercado absorveu primeiro que o profissional e acabou que ele sendo negociado. Mas esse atleta, quando ele chega no Sub-20, não quer dizer que não tem espaço para um talento que está fora. Sim. Ou seja, no mercado nacional ou até mesmo fora do país, como foi o caso do Kevin, como é o caso de alguns atletas que têm passado pela base. Então, a gente tem que estar atento nos dois, no regional e no externo, no interno e no externo, porque dentro a gente trabalha quem a gente tem, mas é aquela história, a mesma coisa do profissional que está fora do campo com o atleta. A gente não pode fechar os olhos para uma oportunidade que tem no mercado ali, com a captação que aparece, que a gente sabe que pode dar resultado esportivo e financeiro também no futuro. Esses nomes que você falou não são apenas atletas para compor elenco, pelo menos na minha visão não. O Mancha joga muita bola, muita qualidade, muita qualidade. Lucas Prior também mostrou o seu potencial em vários momentos. O Kevin Andrade, por mais que não seja brasileiro, mas esteve na base do Fortaleza, chegou a ser convocado para a sua seleção, enfim. Não são apenas atletas na minha visão, tá? Para compor. Tá faltando um zagueiro, vamos completar aqui. Não, cara, o Mancha foi um caso. Chegou, meteu a camisa, jogou e deu conta do recado. Enfim, consegue jogar de titular tranquilamente qualquer um desses nomes aí. E isso é muito importante, cara. A gente conseguir continuar revelando atletas da base, ainda que não sejam cearenses, para mim seria o ideal, mas ainda que não seja, mas o que importa é que o trabalho da base seja bem feito, para que quando chegar no profissional não sentirem o peso e conseguir dar conta do recado. E esse tem conseguido, cara. E a gente, eu citei esses nomes, porque eles estão mais vivos assim na memória do torcedor. Mas ao longo aí desses 4 anos, a gente tem muito atleta rodando, no qual o Fortaleza tem percentual, atleta que está na Europa, que está fora do país, que está no futebol nacional, por exemplo, tem Abraão, tem Cauê Canela, que ainda é nosso, que está emprestado, a própria Amorim, que é cearense, né? Que tá fora também do país. Então, assim, Carlos Daniel, excelentes jogadores que... Tem percentual no Fortaleza ainda que passou pela base do clube, embora não tenha sido aproveitado pelo profissional, questão de momento de elenco ali, formatação de elenco no momento, mas que estão aí mostrando resultado esportivo e financeiro, né? Deram resultado financeiro para o clube e vão dar ainda mais resultado financeiro na frente, ou talvez esportivo também, num possível retorno. O próprio Rian Guilherme, que foi para o Cruzeiro, que fez um grande ano de 2024 em Portugal também. Então, assim, tem muito atleta, tem muito trabalho aí que tá espalhado aí, que é oriundo do CT Ribamar Bezerra, de Maracanaú, que o Fortaleza ainda vai colher muitos frutos. Cara, e para além do campo, a gente olha a formação dos atletas, tem funcionado. Claro que nunca vai ser 100%, tipo, todos que estão subindo vão chegar no profissional ou vão se tornar um atleta de futebol. Mas, para além do campo, a formação de cidadão, o futebol, o esporte como um todo, formando cidadão, mesmo que não se tornem atleta. Como é a visão do Fortaleza nesse sentido? A gente tem um setor psicossocial muito ativo no Fortaleza, no CT Ribamar Bezerra.
tá? Entre os trabalhos, eu destaco a nossa pedagogia, né? A gente tem curso de inglês, aula de inglês no CT Ribamar Bezerra para os atletas. A gente tem um acompanhamento semanal em todas as escolas com os atletas. No Maracanaú, nós temos parceria com 2 escolas, no qual a nossa pedagoga sempre está indo visitar e a gente tem uma reunião semestral com os professores e diretores de escola. Então, a gente faz esse acompanhamento bem de perto. A gente acompanha o desempenho dele escolar. A gente tem atleta que é titular do Sub-20, que passou na UFC, entendeu? E, assim, com nota excelente. Uhum. Tipo, então, assim, não é à toa. Não é à toa, porque a gente pega bem pesado com isso, a gente faz esse acompanhamento bem de perto mesmo, né? E fora os pais. Os pais de atleta, familiar, a gente tem uma reunião com eles sempre está conversando, entendendo a demanda. Você sabe que lidar com criança, adolescente e jovem é complicado, né? Tem o problema do namoro, da paixonite que acontece ali, tem um problema familiar, o problema familiar que acontece às vezes entre os pais, afeta o desempenho, total. A cabeça já fica um pouco complicada, então a gente acaba se envolvendo com a família toda. A gente tem essa atenção com a família toda para que a gente tenha sempre o melhor do atleta e da pessoa dentro do CT. A gente procura ter o ambiente mais harmônico possível, né? Então a gente acaba se envolvendo e fazendo tudo que está ao nosso alcance. Às vezes até a gente passa um pouquinho, porque a gente acaba acompanhando também, indo na casa, se envolvendo com algum problema familiar que esteja acontecendo, dando a nossa parcela de contribuição para que as coisas se resolvam o mais rápido possível. Entendeu? Fortaleza hoje tem um certificado já de clube formador, né? Foi na tua gestão ou não? Foi. O primeiro certificado foi um ano antes da minha chegada. Uhum. Foi. Teve mudanças significativas no clube após esse certificado? Estruturalmente, sim. Muita mudança. Desde alojamento, questão de salas mesmo de preparação de jogos, campo, estrutura de academia, de refeitório. A gente pode se dizer que teve um acréscimo aí de 70% a 60% na estrutura do clube a nível de crescimento. Muita coisa mudou, muita coisa mesmo. Aqui acho que só Ceará, Fortaleza, Tirol, eu acho que conseguiu esse certificado. Ou seja, não é fácil, né? Então, para os nossos clubes ter isso, futuramente, até por essa negociação e percentual que chega para o clube, é muito importante, né, cara? É importantíssimo. É a garantia de todo o trabalho que tu vem fazendo, que o clube desenvolve na base. Na verdade, é a única garantia que a gente consegue ter, né? Para quem forma atleta, o certificado de clube formador é a única garantia que ele te dá de retorno financeiro e muitas das vezes até esportivo. Porque quando tu forma o atleta, tu pode formar e quem tem mais dinheiro pode chegar depois da formação, pagar e levar. E se tu não tiver o clube formador, tu não tem percentual, tu não tem garantia nenhuma, tu não consegue brigar pelo atleta. Ele te dá um respaldo a mais, né? Acontece briga jurídica, um atleta que saiu de um clube que não tem o certificado, acontece, vai ganhar alguma coisa? Vai, mas inibe muita coisa o certificado, certo? E o certificado vem a cada ano ficando mais rigoroso para você renovar. Não é porque eu tenho um certificado que eu estou garantido, acabou. Tem a renovação, né? A gente tem uma filosofia no CT Ribamar Bezerra que, por exemplo, deve sair agora no final do ano a renovação, mas a gente já, no mês seguinte, a gente começa a juntar, preparar toda a documentação já para o ano seguinte a gente entregar. Entendeu? A gente já começa a trabalhar, as conformidades sempre vem um algo a mais, uma exigência a mais, a gente já começa a trabalhar para preparar o quanto antes tudo, para se antecipar e entregar tudo pronto, para a gente não ter problema no próximo ano. Então é um trabalho de um ano todo, para no final do ano você passar numa prova, vamos dizer assim. Entendeu? Cara, e os clubes que não têm esse certificado, mas que têm uma base legal, até investem muito na base, né?
Existe parceria com o Fortaleza, por exemplo, desses clubes que não têm certificado? Existe algumas parcerias. A gente conseguiu construir um relacionamento muito claro e respeitoso com a grande maioria dos clubes, né? Com quase todos. Então, assim, a gente respeita o espaço de todos os clubes para que eles respeitem o nosso. Então, por exemplo, aqui no estado eu posso citar o Tirol, né? O próprio Tirol, o próprio Atlético Cearense, Ferroviário, a gente também tem um... Então, assim, o próprio Floresta, a gente tem um relacionamento... O Floresta tem... Acho que o Floresta conseguiu o certificado. Acho que o Floresta conseguiu também. Pois é. Exato. Então, a gente sempre respeitou muito, assim, né? Então, a gente nunca vai no atleta, a gente nunca vai direto no empresário, a gente sempre conversa com os gestores, tenta a melhor maneira possível de fazer as coisas, para que a gente também seja tratado da mesma forma, né? Até o nosso rival também. Quando a gente tem algum atleta que interessa, a gente sempre procura, a gente tem uma ética com eles que você procura ir da mesma forma de lá para cá. Então a gente mantém esse bom relacionamento, a gente deixa nesse momento, a gente deixa a rivalidade de lado e a gente procura trabalhar como gestor mesmo, como quem tem que ser exemplo para os demais que estão dentro do clube. A gente acompanhou, eu particularmente acompanhei recentemente, o Sub-13 viajando com viagens internacionais e conquistando lá, né? Acho que foi na Holanda, ele conseguiu títulos. Na Itália também. Na Itália também. Inclusive, trouxemos o Júnior, William Júnior, o Júnior Negão, no nosso programa. Trouxemos aqui também no podcast. Cara, e como é? Você percebeu o seu resultado, o seu trabalho dando resultado, por exemplo, em uma competição internacional. Os meninos de 13 anos, 12 anos, imaginam a dificuldade que é para levá-los e tal, e a preocupação, né, com o filho dos outros, né, cara? 12 anos. Como é que é esse processo de viagem e a sensação de ser campeão fora do nosso país com esses garotos? A logística em si, ela é um pouco mais complicada. Porque tu acaba tendo que... Tem alguns pais que vão também, né? Acaba aproveitando para ir também. Entendi. Então isso ajuda, né? Quando você trabalha com criança, acaba ajudando. A visibilidade para a marca e o know-how que traz para a base, ela é gigantesco, ela é imensurável, né? Porque é uma competição de alto nível, que você tem clubes da Europa toda ali disputando, né? Então acaba... E quando você consegue vencer, no futebol, nada que se faz no futebol é pelo acaso do momento. Eu, como gestor, eu já estou querendo que as outras crianças que estão em outros clubes ou que estão em algum projeto, que vê o Fortaleza ganhando aquele projeto na Holanda, ganhando aquele campeonato na Holanda, desperte a vontade neles de estar no Fortaleza. Então, esse é o sentimento. Para mim, é a principal retribuição, junto com toda a visibilidade que traz para a marca, né? A valorização da marca. Mas primeiro a gente tem que estar competindo bem, em competições de nível, para que esses atletas eles queiram estar aqui com a gente. Então, quando eles chegam, a gente precisa mostrar uma boa estrutura, bons profissionais, né, e uma metodologia que potencialize ele. Porque se a gente tiver todo esse ciclo fechado, o atleta vai chegar aqui e não só ele vai chegar, como ele também, todos os atletas que estão em outro canto, que quando conversarem com ele, vem para Fortaleza, porque aqui no Fortaleza os caras são sérios, o trabalho é bacana, os caras têm nível, a gente é competitivo, o time é bom, a gente tem oportunidade no profissional. Então, sabe, o ciclo ele vai aumentando, até onde vem o quê? Vem o resultado esportivo, o resultado financeiro com o profissional. É uma escadinha, degrau a degrau, que você vai subindo, você vai alcançando, mas você tem que estar provando que você tem capacidade para estar naquele degrau. A base ela tem a capacidade de chegar no profissional, e eu costumo dizer que o nosso desafio ele foi tão grande, passando por essa questão financeira, que todo o orçamento tinha que ir para lá, o profissional. Então, a nossa parcela era pequena, tinha que saber trabalhar bem esse financeiro. Como a gente teve que colocar atleta no profissional na melhor fase do Fortaleza Esporte Clube da história. Então, não é que eu tinha que revelar um atacante, um meia, um zagueiro, um lateral, um volante para jogar no Fortaleza.
É que eu tinha que ter um cara a nível do maior orçamento do Fortaleza, com atletas de alto nível, disputando a maior competição das Américas, que era a Libertadores. Entendeu? Então, assim, era um desafio que todo mundo acreditou dentro do CT Ribamar Bezerra, e com essa filosofia de trabalho a gente conseguiu alcançar, e eu acredito que tenha sido uma case de sucesso, né? E agora, assim, mas a gente não chegou no topo ainda, que eu costumo dizer para o Marcelo que o topo é quando a gente vê 6, 8 atletas ali da base, no profissional sendo titular, talvez numa seleção brasileira, se Deus quiser, né? Então, esse é o a gente vai chegar no topo e a gente tem que buscar outro topo, um morro mais alto para a gente subir. Sensacional. O Cauê foi convocado sub-20, não foi? Foi. Chegou a ser convocado, né? Eu sei que o Fortaleza tem crescido muito nos últimos anos, em especial, estruturalmente, uma filosofia, uma identidade vencedora. E em relação à estrutura, tem aí scout, análise de desempenho, acompanhamento médico, mas na base, cara, como é que está esse processo também? Tecnológico, enfim, o que é necessário para os atletas de base? Como é que está a estrutura na base do Fortaleza nesse sentido? Toda essa estrutura que hoje tem no futebol de alto nível, que requer para o futebol de alto nível, né, de alta performance, que tem no futebol profissional do Fortaleza, a gente tem na base, tá? Passando pelo departamento médico, acompanhamento médico, chegando no departamento de inteligência, né, que a gente faz análise de todos os jogos são filmados, análise de adversário, tudo isso a gente tem lá. Toda a tecnologia que tem no profissional, a gente tem na base. Muito tem uma legal, plataforma cara. própria que foi criada. Muito entendeu? Para a gente colocar todos os dados de lá, colocar todos os dados de atleta por atleta, de todos os treinos, de todos os jogos, tudo. Que no qual ela é interativa, qualquer membro de comissão abre no celular e verifica em tempo real. Caramba, cara, sensacional, sensacional. Me lembro que na década de 90, nem o educador físico tinha um trabalho específico, né? Tudo era uma coisa só, todo mundo, né? Verdade. E hoje o cara tem, dentro de um aplicativo, todas as suas atitudes no treino e no jogo. E no jogo. Na base, hein? Na base. Sensacional, cara. Sensacional. O qual eu quero até dar um mérito aqui, porque o Erison Matias é um cara que ele era desse setor, né? No qual ele era o gerente, ele era o coordenador desse setor quando eu cheguei. E isso tudo é um legado que ele deixou, né? Antes dele sair do setor e que ele acompanha até hoje, se envolve muito. Então, essa era a principal especialização dele. E aí é imensurável, assim, o que ele deixou com o que proporcionou ao Fortaleza Esporte Clube, a base do Fortaleza Esporte Clube, e esse trabalho dele. Cara, pois é, ele deixou esse legado. E aí, olhando para ti, você que está na coordenação, na direção da base há 4 anos, né? 4 anos e meio. 4 anos e meio já, na verdade. Pretende deixar que legado para essa galera aí? Eu acredito que o legado maior que eu posso deixar para o Fortaleza é que é capaz. Uhum. É capaz de se formar dentro do clube, é capaz de ter oportunidade dentro do clube, é capaz do Fortaleza utilizar a base, não por um momento de extrema necessidade, mas pelo potencial, né? Isso é importante. Costumo dizer que a gente deixou de ser uma base de quando não ter atleta ou não ter dinheiro para contratar atleta, a gente ir lá buscar na base para poder compor um elenco, e a gente passou a ser uma base que o atleta sobe para treinar, para completar um treino, e o treinador olha, admira o atleta e quer ele, pede para ele ficar lá. Embora que muitas das vezes o treinador tem umas quartas de final contra o Flamengo e não vai descer, vai ficar lá, os caras, é pelo um bem maior. Então, assim, o principal legado, ele fica não só para funcionários. Eu acho que a minha maior paixão dentro do Fortaleza, depois do Fortaleza, são os funcionários do Fortaleza, os funcionários do CT Ribamar Bezerra. Porque eu vejo o quanto eles se dedicam, o quanto eles eram carentes de uma atenção maior, o quanto eles tinham vontade de ver a base vencer, né? De a base ter o espaço dela no futebol.
dentro do Fortaleza, e hoje eu vejo a realização nos olhos deles. Então, acho que o meu legado não passa além disso, né? De mostrar que eles são capazes, profissionais, que a gente é capaz de formar atleta, que o atleta é capaz de dar resultado esportivo, Fortaleza se tornar ídolo da torcida, ver a torcida gritar o nome de um atleta oriundo da base, e ver também o Fortaleza receber resultado financeiro em cima de um atleta que passou no CT Ribamar Bezerra e que teve convívio com todos esses profissionais e funcionários no dia a dia. Massa. Eu sei que muita coisa depende do profissional. A gente teve até exemplos aqui do próprio Ceará Esporte Clube, né, que teve que mudar muita coisa no futsal e no feminino, e na base também por conta da queda. E a gente sabe que tudo depende muito do profissional. Mas que ano de 2025 para o futebol feminino, né, cara? Espetacular. Espetacular. Eu costumo dizer que a mesma coisa que aconteceu na base aconteceu com o feminino. É com muita paciência e resiliência. Primeiro você tem que entender o que está dando errado para você ir consertando aos poucos, e não vai ser da noite para o dia, né? A gente vinha sendo competitivo, batendo na trave, mas estava faltando algo a mais. E esse ano, simplesmente, a gente colheu o fruto, né? A gente conseguiu o acesso, conseguiu ser campeão da Maria Bonita, que é o primeiro Copa do Nordeste, né? Da modalidade. Está invicto no ano, né? A gente está já no mês de outubro, o feminino ainda está invicto. Então, assim, é muito trabalho. 18 jogos de invencibilidade, se não me engano, né? 19, acho. Foi 19, eu acho que por causa do clássico. 19. Então, assim, é um ano, é uma colheita de fruto no qual eles são totalmente responsáveis por isso. A grande maioria desse elenco já vem há algum tempo no clube. A própria comissão técnica, o Igor, acho que é uma referência de tudo isso. A gente não pode esquecer aí a dona Fátima, né? Que lá de trás, né, sustentou essa barra, quando era só um projeto ali meio que amador. Então, assim, mas principalmente eu coloco isso na conta de ter dado uma estrutura para elas. Sim. Para a categoria, sabe? Porque o futebol feminino ela era meio que terceirizado. Treinava fora do CT, não fazia parte do CT, usava o ônibus que a base usava. Enfim, algumas situações, a academia, tinha que usar a academia fora. Então, quando eu pedi a responsabilidade do futebol feminino para mim, eu absolvi, eu fiz uma reunião e falei para quem comandava, quem estava comigo na gestão do CT, que elas faziam parte. Elas não poderiam deixar de ter acesso a todos os setores do CT Ribamar Bezerra, passando pelo departamento médico, academia, refeitório, campo. Elas não podiam ter receio de participar disso, elas tinham que ter acesso livre. Então, elas foram entendendo uma maneira meio tímida, foram se incorporando, também era tudo muito novo para o pessoal também que fazia o CT, e passou a ter uma integração maior, né, no decorrer do tempo, era onde elas começaram a se sentir melhor. A gente foi fazendo algumas adaptações também, que a gente não tinha entendimento. O futebol feminino ele é muito novo, né? Então, era muito novo para a gente não tinha essa percepção. As pessoas que trabalhavam comigo no CT, elas estavam acostumadas com o futebol masculino, então tem as suas particularidades. A gente começou a entender a demanda, não dá para tratar da mesma forma. Então, a gente foi entendendo isso, foi criando uma flexibilidade maior, foi dando atenção que elas precisavam. E elas são muito merecedoras, cara, porque assim, é um elenco muito jovem, né? A Tainá que fez o gol é uma menina que veio para cá... Baiana, né? Então, veio para cá no modelo de captação. Então, ela chegou e foi se adaptando à questão de ficar longe de casa, aquela coisa toda, distante da família. E ela já foi competir ali no profissional. Então, ela assumiu a responsabilidade, o protagonismo no futebol profissional, né? Sim. Então, assim, são muito merecedoras. Foi convocada, não foi ela? Foi convocada. Foi convocada, cara. Então, assim, são muito merecedoras e eu acho que o mérito é muito delas, assim, de toda a comissão, de todo mundo que fala futebol feminino. Massa. Cara, eu quero... Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Eu quero entrar num quadro, coisa rápida, que é o de primeira, né? Eu falo uma frase, uma palavra, e você responde aquilo que vem no seu coração.
sobre Fortaleza, obviamente, sobre a tua história também, só para a gente... uma espécie de bate-bola, né? Um bate-pronto. Mas antes, só para finalizar esse nosso momento, antes de primeira, como é que se mede o sucesso da base? É só pela ascensão ao profissional, ou pela formação social, uma venda? Como é que vocês conseguem medir isso? Eu tiro a minha medição da base, assim, o sucesso, ele passa pela questão de você suprir uma necessidade no profissional, tá? De esportivo. Você também dá sua contribuição financeira, mas mais do que tudo isso, é você ver uma continuidade, né, de sucessão. Você tem desde aos profissionais aos atletas. Então, em todas as categorias você vê potencial que esse atleta que está no 13, ele vai chegar no profissional, você tem essa visibilidade, você tem aquele do menino do 15, que vai chegar no 17, vai chegar no 20, que tem um plano de carreira. Então, assim, a base ela tem tudo para se tornar autossustentável, né? Na minha visão, ela já é autossustentável, mas por um longo tempo, um grande período futuro, né? Porque essas raízes lá de trás, ela vai te dar uma árvore frutífera que vai te dar fruto por muitos anos. Por quê? Porque você tem uma sucessão. Se eu sair do Fortaleza hoje, se eu sair da base, eu sei que tem pessoas para dar continuidade ao trabalho, que tem a mesma filosofia, o mesmo modelo do cara, vai mudar uma coisa ou outra, mas tem o mesmo pensamento e a mesma metodologia de trabalho. E assim sucessivamente. Aí você vê isso no administrativo, você vê isso nas comissões técnicas e também você vê isso no nosso quadro de atletas. Então, esse para mim é o resultado. E claro que a construção ela é árdua, né? Depende muito. Você falou uma coisa que é essencial, o profissional. O profissional, ele é o cargo-chefe do nosso futebol, né, do clube em si. Então, depende muito do que está acontecendo no futebol profissional. O momento esportivo que o futebol profissional está. Mas eu costumo dizer sempre, pessoal, que aonde as pessoas veem problema, eu vejo oportunidade, né? Então, assim, seja qual for a necessidade do profissional, eu quero estar sempre, eu quero que a base, o CT Ribamar esteja sempre pronto e apto a dar sua contribuição e a sua parcela de ajuda. E graças a Deus, assim, eu não posso deixar de frisar que desde o início, porque há de conver comigo que o cara trabalha com ônibus, o cara trabalha com transporte, qual a formação desse cara, não tem nada de educação física, não tem de nada de futebol, só de assistir jogo. E eu sempre tive um respaldo muito grande do Marcelo e do clube como um todo. Aprendi muito com ele, né? A forma de gerir as coisas, o entendimento. Sempre escutei, mas ele sempre foi um cara que chegou para mim e disse assim, pô, eu acho que assim é melhor, mas se você quer fazer aqui, faça. E se você quer fazer assim, eu vou te dar apoio. E me cobrou na hora que precisava cobrar, né? Foi a público, cobrou, me cobrou internamente, me parabenizou quando deu certo. E hoje eu acredito que se eu tenho esse know-how de chegar aqui com você e debater futebol e conversar de futebol, é muito por conta do que eu vivi com ele, convivi com ele e aprendi com ele, né? Então, assim, eu tenho que fazer essa ressalva, essa gratidão a ele. Show de bola. Marcelo Paes, CEO do Fortaleza. Cara, a gente vai finalizando. E aí a gente retorna com o pessoal do YouTube com esse de primeira, que são perguntas rápidas, com respostas rápidas também. Mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o torcedor tricolor em relação à base, né? O que eles podem esperar em relação ao futuro ou ao presente. Fala aí para o torcedor tricolor sobre o feminino e sobre a base também. Tua câmera é essa, enfim, pode ficar à vontade. A mensagem que eu tenho para falar para o torcedor tricolor em relação à base, o futebol feminino, é que vocês apoiem, né, cada vez mais, que procurem acompanhar, porque o Fortaleza é um time de massa. Eu acho que o futebol feminino está merecendo essa atenção, esse apoio. As meninas têm feito partidas excepcionais. A base vem dando sua contribuição,
né? São atletas que cada vez mais são formados, têm uma história, uma identidade com o clube. Eu espero que vocês tenham muita alegria com esses atletas, que vocês cada vez mais tenham essa proximidade com a base, com o atleta de base. Fico muito feliz de estar dando essa contribuição, né? De estar dando essa parcela de contribuição, conseguindo ajudar e que a gente consiga cada vez mais suprir a necessidade do clube e com isso trazer alegria para o nosso torcedor, que é o mais importante, que é o cargo-chefe do Fortaleza Esporte Clube, é o seu torcedor. De primeira com Irlando Gomes. Vamos lá, campeão. Uma pergunta rápida e você responde com aquilo que vem no seu coração, na sua mente e tal. Um time do coração. Fortaleza Esporte Clube. Um ídolo? Eu tenho um ídolo, para mim, ele pode parecer assim estranho, mas para mim muito memorável, para mim assim, que não sai, assim, meu ídolo maior no esporte é Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva, gigantesco, né, cara? Gigantesco. Referência dentro e fora, né, do esporte, para mim. Cara que comandava um domingo brasileiro, né? Extraordinário, né? Extraordinário. Um jogo memorável. Eu tenho alguns, né? Mas por uma questão afetiva, familiar, Fortaleza e Tupi, lá em Minas Gerais. Foi quanto esse jogo? Foi do nosso acesso, né? Foi do acesso. Que a gente... meu filho acho que tinha 1 ano de idade, foi a primeira vez que eu levei ele para viajar comigo, a gente chegou lá, então assim, a emoção foi extraordinária. Esse foi o Marcinho fez o gol, foi? Foi o... Foi a gente perdeu o jogo lá, mas tinha um resultado de casa. Tá, entendi. O Boeck fez aquela defesa lá no final do jogo. É verdade. Consegue destacar pra gente o top 5 dos atletas do Tricolor de Aço, na tua opinião, o ídolo aí? Você falou Ayrton Senna da Silva, é o seu ídolo no esporte. E no Tricolor de Aço, top 5, consegue? Assim, pelo que eu vi jogar, tá? Os caras que, assim, o meu time, meu time, né, principal. Uhum. Eu começo pelo Mago de Aço, Ronaldo Angelim. Monstro. Né? Aí eu tenho muito vivo na memória ainda o Erandi, né, no tempo de nosso volante. Aí o baixinho Clodoaldo, espetacular. Rinaldo, né, o homem raio. E tem um cara que, para mim, ele marcou uma geração, principalmente aquele jogo do Avaí, né? Que para mim é outro jogo memorável, que para mim tá lá é o segundo jogo. Talvez se eu não fosse esse jogo do Tupi, eu falaria dele, que é o Bosco. Opa. Bosco. Esses são os caras que eu vi jogar e honrar a camisa do Fortaleza de uma forma que poucos fizeram. Ronaldo Angelim, Erandi, Clodoaldo, Rinaldo e Bosco. Gigante, cara. Top 5 gigantesco aí. Esses são os caras que, quando fala da posição, para mim sempre vão ser referências. Legal. A torcida do Fortaleza, cara. A torcida do Fortaleza, para mim, ela é a mais louca, né, cara? Assim, a mais fanática, faz coisa que torcida nenhuma faz, né? Eu vivenciei isso na pele, né? Por ser um torcedor que veio da arquibancada, um cara que nasceu na periferia, que viveu torcida organizada, né? Então, eu sei o que esses caras são capazes de fazer por um clube, né? Desde passar 24 horas dentro de um ônibus com uma garrafa d'água. A verdade é essa, para ir ver o clube sem benefício nenhum. Mas você pode dizer para mim que toda torcida organizada de todo clube faz a mesma coisa, né? Tem algumas particularidades. Assim, a nossa torcida... por exemplo, esse jogo de Tupi, né? Você vê a torcida sair daqui para Minas Gerais, invadir uma cidade e ser maior na arquibancada do que o time da cidade. Pensou, cara? Cara, isso não é... O que a gente fez aí em Sul-Americana, Libertadores, invadir uma cidade na Argentina... Chegar fazer o que a torcida do Fortaleza faz, cara, é muita paixão.
É muita paixão, assim, é uma torcida muito apaixonada. E o Fortaleza tem uma história que não só na arquibancada, mas internamente no clube, sempre a torcida fez a diferença, né? Então a gente pode passar por vários torcedores que chegaram dentro do clube, seja por uma gestão ou num patrocínio, que sempre fizeram a diferença no clube e alavancaram o clube. Pessoas que passaram, marcaram história, desde a Santana Teixo, lá atrás, de outros, o Rolim Machado, que hoje é nosso presidente, o próprio Eduardo Girão, agora o que o Marcelo também, um cara que veio da arquibancada, né? E vários outros aqui, eu não quero ficar citando o nome para não ser injusto, né? Você pega os conselhos do clube, o conselho fiscal, os caras são apaixonados pelo clube, torcedores que vieram também de arquibancada, então faz toda a diferença no dia a dia do clube, na seção do clube, o torcedor. O torcedor ele é muito presente, muito enraizado na história do Fortaleza Esporte Clube. O maior acerto na tua gestão até aqui? Maior acerto? Pergunta difícil. É muito difícil você apontar um acerto para você, né? Eu vou dizer que foi não ter cedido. Opa! Não ter cedido à vaidade, não ter cedido aos encantos, né, da vaidade, do poder, né? Ter sempre respeitado o clube, ter colocado o clube à frente de qualquer pessoa, qualquer situação. O maior atleta da história do Fortaleza? Caramba. Pode ser 2, não? Vai. Cara, é inevitável você falar você deixar de fora o Sandro, né, cara? Que ele fez. Porque eu sou um cara, como você falou, eu sou um cara jovem, nasci em 83, então sim. Eu procuro falar do que eu vi, né? Deve estar na memória demais, né, cara? Esse memória, ano. Mas, assim, cara, eu vou deixar o Sandro de fora, tá? Porque mas fazendo uma menção honrosa. Fazendo uma menção honrosa. Mas eu quero citar Ronaldo. Eu vou colocar Ronaldo Angelim e Daniel Frasson. Caramba, massa. Ronaldo Angelim e Daniel Frasson. Massa. E o melhor goleiro? Melhor goleiro para mim foi o Bosco. Melhor técnico da história do Fortaleza? Rogério Ceni. Melhor assessor? Não, tô brincando. Acréscimos com Irlando Gomes. A gente vai fazer aqui mais 2 pontos para a rapaziada que está no YouTube. Então já se inscreve nesse canal, deixe seu like, hype o vídeo. Vai lá no Spotify também, que tem vários episódios. Aqui são mais de 170 no YouTube. No Spotify temos talvez uns 40 ou 50 episódios. Somos o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Estaremos lançando o livro Maestros da Bola já. São 12 personagens gigantescos no nosso esporte e que passou por aqui, tá? Todos eles passaram pela bancada do Maestros da Bola. Cara, faço logo de cara? Não, né? Daqui a pouco. Segura aí, porque eu tenho um anúncio muito interessante sobre de Caios Jeans para você. Essa rapaziada aqui, ó, que é top demais, tá? Ilano, vamos lá, cara. Vamos nós. O que a gente pode esperar da base do Fortaleza para os próximos anos? Assim, você tem um garoto lá que você tem visto, inclusive eu já trouxe alguns aqui, uns que o Felipe ficou chateado comigo, que eu trouxe, outro ele barrou e disse, não leva não, isso aí não vai não. Quem é que a gente pode ver aí, cara? Tivemos recentemente, com muita alegria, Mancha, Prior, mas e os próximos, assim, que você consegue enxergar? Esse assim, já de imediato, assim, se você me perguntar, o time todinho do Sub-20, né? Se você perguntar para mim, se deixar a decisão na minha mão, é complicado, né? Subir todo mundo, né? Mas, assim, a gente tem alguns destaques, né? A gente tem destaques na defesa, meio campo, ataque. Eu acho que tem um que está se destacando mais, que é o Lucas Emanuel. Acho que é um cara, mas aí eu tenho um Guilherme tem a dupla de defesa muito boa. No ataque também a gente tem boa
boas projeções. A gente perdeu o Landerson, que eu acredito que seria esse cara aqui na frente. Ele era um cara que podia fazer muita diferença para a gente. Foi negociado. Mas a gente tem no mínimo uns 6, 8 nomes aí hoje no Sub-20 que tranquilamente consegue compor, não só compor, mas jogar no profissional do Fortaleza para o próximo ano. E, cara, e os desafios aí para comandar a base do Tricolor de Aço, cara? Desafio é gigantesco, né? Porque ao mesmo tempo que a gente consegue mostrar o resultado esportivo, né? Quando a gente consegue ascender com o atleta, a gente é cobrado cada vez por mais, né? Por mais. E a cobrança em cima do atleta de base, ele é muito maior. E essa cobrança ela não recai só em cima do atleta, em cima do diretor, do treinador, de todo mundo que está na base. Então, assim, é um desafio diário, mas que a gente gosta disso. A gente gosta, eu acho que quando tem cobrança é porque você tem como entregar, né? Quando alguém te cobra alguma coisa, quando alguém te potencial, ao mesmo tempo está te potencializando, né? A conseguir te enxerga em você um potencial. Então, eu acho que a dinâmica é essa, é de você conseguir produzir suplência para o profissional, para dar resultado esportivo e para a torcida, né? E você conseguir manter o nível, né? Você ter sempre, não é você trabalhar e potencializar o que você tem de melhor. Você tem que ter sempre a reposição, né? Então, o atleta, quando o mancha sobe, a gente tem que ter outro ali para suprir, tanto embaixo, mas também quando precisar em cima. Então, esse é o maior desafio, é manter o nível de competitividade, né? O nível de atleta e de potencial. Massa, verdade. Para finalizar, tá motivado, cara? Motivado. O que te motiva, assim? O que te faz manter essa motivação dia a dia para trabalhar com a base? Principalmente o brilho nos olhos de quem está lá. Massa. Entendeu? Eu acho que no dia que eu chegar, que eu ver que as pessoas já não brilham mais o olho, eu acho que é porque está precisando mudar o gestor e eu preciso ou mudar algo em mim ou mudar eu mesmo, né? Ter que se retirar para deixar que outra pessoa assuma, porque todos os ciclos têm início, meio e fim, né? Então, acredito que a gente também tem que saber a hora de se policiar nesse sentido. Mas a minha principal motivação são os funcionários, são os atletas, são ver que eles estão alcançando os objetivos deles. Não só profissional, mas pessoal também, porque acaba que tá sempre interligado uma coisa à outra. Né? O Fortaleza ele tem que fazer bem as pessoas, né? Tem que fazer bem ao atleta, tem que fazer bem ao profissional, seja qual for ele. Então, quando a gente consegue ajudar com que o Fortaleza faça bem as pessoas, isso é que traz a minha maior motivação. Show de bola, meu parceiro. Satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Comecei falando isso, finalizo também, porque é uma função desgastante, difícil, mas como você falou aqui, é renovadora, né? Sim. É uma função que traz alegria, esperança e tal. Então, muito obrigado, cara. De verdade, satisfação te receber aqui. Eu que agradeço assim, o espaço. Mais uma vez vou falar o que eu falei para você no bastidor, assim, parabenizar a estrutura, né? A estrutura de vocês é espetacular. Vocês estão de parabéns. Assim, muito bem recebido. Parabéns a todos aí que estão no bastidor. E fico feliz, cara, de poder falar um pouco da base, né? Falar um pouco daquelas pessoas que lá estão, né? Da contribuição que elas dão para o clube. Muitas das vezes os torcedores, a torcida em si, ela não conhece, não tem esse conhecimento de quantas pessoas trabalham ali para poder ver um atleta chegar e jogar e dar uma alegria para eles na arquibancada. Então é importante esse espaço para isso. Agradeço, desejo sucesso aí para vocês, parabéns pelo programa e vou estar na audiência sempre. Manda mais gente para cá, macho. Tá certo. Manda o pessoal de lá também para vir para cá, pra gente conversar mais sobre base, né? Tem uma galera boa e fica lá. aqui o convite também, no dia que quiser ir lá, fazer uma visita, fazer um programa ao vivo lá, qualquer coisa desse sentido. Viu? O espaço está aberto, você está aberto, até para você conhecer tudo lá. Legal. Conhecer a estrutura e conhecer as pessoas. Excelente. Abraço, meu irmão. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço.
Maestros da Bola tem sempre o apoio de SAFES, o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará, na pessoa do nosso querido Marco Gaúcho e seus pares de diretores. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Também eu falo em nome de Machado Motos. Se você quer a sua moto nova ou seminova, temos ali ainda acessórios, temos ali tudo que você precisa para a sua condução. Machado Motos, meu amigo Major Machado, um forte abraço para ti e muito obrigado pelo apoio de sempre, tá? Corre lá, Machado Motos nas redes sociais e garante a sua moto com a melhor condição, preço excepcional, nova e seminova, tá? Falo também da Autoescola Gênesis, são 11 autoescolas espalhadas no estado do Ceará com a melhor aprovação. Em menos de 45 dias você tira a sua habilitação, tá? autoescolagenesis.com.br, o princípio da educação no trânsito. Eu falo sobre Dicaios Jeans. Dicaios Jeans tem uma estrutura maravilhosa, confecções para homens e para mulheres, tem calças, camisas, bermudas, tudo na melhor qualidade. A maior qualidade, eu sempre falo isso, requinte e qualidade é com Dicaios Jeans. Hoje eu tô com uma texturizada, sensacional. Peço para que você encontre Dicaios Jeans nas redes sociais, @Use Dicaios, @Use Dicaios. Encontre lá as melhores peças com muita qualidade para você e sua família, tá bom? Dito isso, eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu e tchau.